eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. A oração minha hoje, como igreja, porque a minha alegria primeiramente é porque o Senhor está aqui e temos motivos para adorá-lo. E segundo, porque a igreja está reunida, não pelo local, não pelo ambiente que está preparado, mas sim porque você está aqui, porque você é a igreja do Senhor, porque Cristo morreu por mim e por você. Cristo morreu pela igreja dele, que sou eu e sou você. Mas o puxão de orelha hoje é para, antes de começar a celebração, porque estamos aqui para celebrar aquele que vive, aquele que reina, aquele que te cuida, aquele que te livra, aquele que ministra, aquele que te repreende. Qual é a sensibilidade tua com o Senhor, da presença de Deus? Os teus ouvidos estão sensíveis à voz do Senhor? As suas narinas estão sensíveis ao cheiro da presença do Senhor? O teu coração está sensível e aquebrantado à presença do Senhor? Jesus falou que todos aqueles que crê nele não perecerão, mas terão vida eterna. Ele falou, Jesus falou. Passou uma semana, na verdade, de sábado para hoje. Eu não sei como foi a tua semana, queridos. Eu sei como foi a minha. Mas o Espírito Santo, que sonda os corações, ele sabe mais ainda como foi a minha e a tua semana. Oh, aleluia. Mas esse Espírito Santo maravilhoso, que me conhece, o meu levantar, o meu acostar, o teu levantar, o teu acostar, ele não quer que você saia daqui da mesma maneira, queridos. Ele não quer que seja um culto mais, ele quer que seja uma celebração para ele. Ele quer que seja uma celebração porque a presença dele está aqui. Mas a mentalidade da carne nos afasta da presença. A mentalidade da carne nos afasta e não nos deixa sensíveis à presença do Senhor. Então eu te convido nesta tarde, oh aleluia, que a tua vida possa ser aquebrantada na presença do Senhor. Quanto tempo faz que você não sente aquele cheiro, oh aleluia. Quanto tempo faz que você não sente aquele cheiro da presença? Quanto tempo faz que você não escuta aquele som da voz estrondante do Senhor te falando: filho, eis que estou contigo. Jesus te chama. Jesus está te chamando. A cada dia Ele está te chamando. Eu te convido hoje a celebrar a presença do Senhor. Eu não sou profeta, mas eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, sobre os teus ouvidos, sobre os teus olhos, sobre a tua narina, aleluias, visão espiritual, ouvidos aguçados à voz do Senhor, narinas abertas à presença e ao cheiro, aleluia, do Espírito do Senhor, aleluia. Que os teus pés já não pisem mais em caminhos que escorregam, mas que a palavra do Senhor seja lâmpada para os seus pés, aleluia. Vamos celebrar a presença do Senhor, queridos, porque estamos na casa dEle, estamos na presença dEle. Bem-vindo és, Espírito Santo, nesse lugar, Pai. Sabemos que o Senhor já preparou todas as coisas, Pai. O Senhor sabe como foi o nosso dia, a nossa semana, Senhor. Mas queremos deixar tudo de lado, Senhor. Queremos, Senhor, lançar tudo fora, Senhor. Tudo aquilo que está na mente, Senhor, que possa atrapalhar, Senhor, o cultuar, que possa atrapalhar o celebrar a Tua presença nesse lugar, Pai. Que não tenha, Senhor, lugar e nem espaço na nossa mente agora, Pai. Conforme fala a Tua palavra em Romanos 8:6, que não seja mentalidade carnal, mas coloque em nós agora, Senhor, uma mentalidade espiritual, para que possamos, Senhor, estar alinhados à Tua presença, à Tua palavra, Senhor, que
possamos celebrar a tua presença, Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos, as narinas, Senhor. Oh, Espírito Santo, assim como o Senhor falou, Senhor, para Pedro naquele barco, Senhor, chama-nos, Pai, a pisar nas águas por fé, Senhor, nesta tarde, Pai, e a celebrar a tua presença, Cristo. Obrigado, Jesus. Leva toda a glória neste lugar, Pai. Manifesta o teu poder neste lugar, Pai. Oh, Pai, nos faça sensíveis à tua presença, Espírito Santo. Cubra esse ambiente com a tua glória, Pai. Cubra esse ambiente com a tua Shekinah, Senhor. Para que a palavra, Senhor, para que os louvores, Pai, possam chegar como um perfume, Senhor, agradável ao teu trono, e se desprenda a tua glória. Prepara um ambiente de milagre, um ambiente de glória nesse lugar, Senhor, aonde o poder se manifesta, aonde nós possamos tocar, Senhor, ao Senhor, o borde das tuas vestes, das tuas vestiduras, Senhor. Queremos tocar, Senhor, a Ti, nos Teus pés agora, Deus. Receba toda a glória, Espírito Santo. Este aplauso é para Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno. Levante as suas mãos e adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores.
Levante as suas mãos e o adore com todo o teu ser, com todo o teu entendimento. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Senhor, nós entregamos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito em Tuas mãos, Senhor, neste momento mais uma vez. Reconhecendo que não existe, não há outro Deus além de Ti, Senhor. Senhor, a Tua igreja te adora. A Tua igreja declara que não existe outro Deus além de Ti, que Tu és único, real. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Vem e receba, Senhor, a nossa vida como um perfume suave e agradável em Tua presença, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus também, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Senhor, nós consagramos este ambiente ao Senhor. Declaramos que somente o Senhor, o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor e os escolhidos a dedo pelo Senhor têm poder e autoridade neste lugar a partir de agora, Senhor. Que todo demônio bata em retirada agora e seja queimado lá fora, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade em nosso meio. Abre o nosso entendimento ainda mais, transforma o nosso coração em uma terra extremamente fértil, extremamente adubada, Senhor, para receber a semente da Sua palavra, Senhor, e que ela venha, Senhor, crescer como uma árvore frondosa, uma árvore maravilhosa, com frutos saborosíssimos, para que o Senhor colha o fruto na vida de cada um de nós. Tudo isso, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado e conhecido e expressado através da vida de todos nós, como o corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluias. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Que alegria poder rever os amados irmãos, a amada igreja. Glória a Deus pela vida de cada um, de cada família que regressou de férias, sãos e salvos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar você a fechar por mais um instante os seus olhos. Você que pode. Senhor, nós nos entregamos mais uma vez em Tua presença, Senhor. Te damos liberdade neste lugar, Espírito Santo de Deus. Pai, eu repreendo o meu eu, as minhas palavras, eu repreendo tudo em mim, Senhor, para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo, fluindo através dos meus lábios, Senhor, para que a Tua palavra encontre guarida, encontre morada na vida de cada um de nós, e que nós venhamos a guardar a Sua palavra, e que ela venha, Senhor, crescer como nós sempre oramos, produzindo frutos dignos para o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O rei Davi, ele tinha alguns homens que estavam ao seu serviço e eles eram especializados em discernir os tempos e os modos. Homens instruídos
nos quais o rei Davi ele consultava aqueles homens se era hora de entrar ou sair, se era hora de tomar atitudes ou não. E o interessante é que, trazendo isso para os nossos dias, você já se perguntou por que uma pessoa ela se desvia dos caminhos do Senhor? Você já se fez essa pergunta? O porquê? Uma pessoa que conheceu ou conhece a Cristo, ela se desvia? Preste atenção no contexto geral. Preste atenção nos mínimos detalhes nas palavras que serão ditas nessa noite. Nós precisamos entender o contexto pelo qual nós estamos vivendo. Nós vivemos dias em que o Senhor Jesus já nos preveniu, já havia previsto esses dias em que nós viveríamos. Dias estes que seriam extremamente difíceis. Dias em que o amor de muitos estaria se esfriando. E o amor de muitos, quais são esses muitos? São o amor daqueles que um dia conheceram o amor verdadeiro, conheceram o Senhor Jesus. Porque esse é o único amor que existe, não existe amor fora do Senhor Jesus. E nos últimos dias as pessoas se esfriariam no seu amor. Ou seja, deixariam, mesmo conhecendo o Senhor, deixariam de viver para o Senhor. E o porquê isso acontece? Uma pessoa que uma vez conheceu o Senhor, sentiu o Espírito Santo de Deus, foi templo do Espírito Santo de Deus, e ela torna a olhar para trás, torna a olhar para o Egito, torna a olhar para o mundo, torna a olhar novamente para a vida que ele ou ela tinham antes de conhecer verdadeiramente o Senhor. Você já se perguntou por que isso acontece? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso também. Não existiu nenhum povo na face da terra que provou na antiguidade os milagres, sinais e prodígios mais do que o povo de Israel. O povo esse era a menina dos olhos de Deus. Era o povo em que o Senhor tinha a alegria nele. O povo em que o Senhor manifestava a sua presença para eles. Dentre tantas nações da terra, o Senhor resolveu se expressar, se revelar para um povo que era extremamente fraco e insignificante, para fazer daquele povo um povo forte. E em determinada época, determinada estação, em determinado tempo, aquele povo, ele começou a virar as costas para o Senhor. Mesmo conhecendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Mesmo conhecendo o Deus de seus pais, o Deus de seus avós, de Abraão, de Isaac e Jacó, eles de tempos em tempos, eles viravam as costas para o Senhor. Por quê? Porque Deus os abençoava, o Senhor provia, o Senhor manifestava a sua presença, e o homem entrava num comodismo. E de repente, naturalmente, como se fosse normal, o homem virava as costas para o Senhor, e ele começava a viver segundo os seus propósitos, segundo os seus sonhos, segundo as suas vontades, segundo o que ele achava que era certo. E naturalmente o que Deus fazia? Para entender o contexto da história que eles estavam vivendo. Quando Israel entrou na terra prometida, Josué conquistou praticamente todas as terras, todos os povos. Menos alguns que o Senhor não permitiu que ele conquistasse, por quê? Para que se o povo de Israel desviasse dos caminhos do Senhor, para que aquele povo inimigo pudesse afligir os israelitas. Por isso que Deus deixou alguns inimigos na terra de Israel, na terra de Canaã. Porque se o povo desviasse, o que Deus permitia? Que o inimigo atacasse Israel novamente. Mas pastor, aonde que nós vamos chegar com a palavra dessa noite? Você já vai entender. E certa vez havia um homem chamado um profeta.
intitulado na palavra de Deus, o profeta Chorão. E durante 52 capítulos, ele profetizou para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, falando e induzindo o povo, aconselhando o povo para que eles se convertessem, para que se voltassem para Deus. E o profeta Jeremias clamava e pregava e adorava e falava e expressava a voz do Senhor. E o povo naturalmente virava as costas para o Senhor, não dando atenção. E Jeremias falava: olha, vai vir o juízo de Deus sobre a nação. Virá o juízo de Deus sobre a nação. E o povo continuava vivendo a vida conforme eles queriam, não conforme a vontade do Senhor. Por que Deus teve que colocar regras para mim e para você? Para que eu e você pudéssemos nos achegar a Ele. Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança, mas quando o pecado entrou através da vida de Adão e Eva, o homem perdeu o direito de estar na presença de Deus, sendo necessário que Deus enviasse o seu único filho para que, através da morte do Senhor Jesus, através do sangue dele derramado, por aspersão, para o perdão e remissão dos meus e dos seus pecados, o homem pudesse novamente se reconectar com Deus, ter o direito de estar, de ser um somente com Ele. E em Cristo, o homem naturalmente, normalmente, poderosamente, se torna um com o Senhor. Mas de tempos em tempos, o homem ele vai e quer viver os seus próprios caminhos, quer viver as suas próprias vontades, ou até mesmo os seus próprios sonhos. Principalmente nessa geração, nunca se ouviu falar tamanha palavra do que eu quero viver os meus sonhos. Não é isso? Você quer agradar alguém, só fala: olha, você vai viver os teus sonhos. Quer agradar alguém? Sabe qual que é a estratégia do inimigo para te agradar? Fica tranquilo, os teus sonhos são maravilhosos. Mas os teus e os meus sonhos normalmente não são os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os meus e os teus, para ver o tamanho, o quanto Ele é mentiroso. Porque Ele vem e fala assim: olha, fica tranquilo, mesmo fora dos caminhos do Senhor, você vai viver os teus sonhos. Essa é a maior mentira do diabo, exatamente isso que acontecia com o povo de Israel. Deus abençoava, o Senhor provia, o Senhor fazia de tudo para aquele povo. E o povo virava as costas para ele. E o profeta Jeremias, durante 52 capítulos, ele prega o arrependimento para a nação de Israel, senão o juízo de Deus viria sobre toda a nação. E o que acontece? Jeremias, não precisa abrir não, daqui a pouco só para a gente ganhar tempo. Jeremias capítulo 2 e 3 é um chamado ao arrependimento por ter abandonado o Senhor e voltado a adorar os ídolos. Satanás, nos dias de hoje, ele não precisa colocar um ídolo na minha e na sua frente para adorar. Porque ele entrou tão sutilmente, que hoje a adoração é ao egocentrismo, é a adoração ao seu próprio eu. É os meus sonhos, as minhas vontades, as minhas, os meus e os meus. Exatamente isso, e Satanás não tem mais trabalho hoje. O homem se fez o seu próprio ídolo. Esse foi o trabalho sutil de Satanás durante os tempos, durante as gerações. E o homem passou a ser o seu próprio ídolo. É a minha vontade, mas não a vontade do Senhor. O que Jesus veio fazer na terra? Viver e expressar a vontade do Pai e não a dele. Se eu quero ganhar minha vida, eu tenho que perder a minha vida para com o Senhor. Eu preciso perder minha vida, mas como perder minha vida, pastor? Vivendo a palavra de Deus, vivendo a vontade do Senhor, porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os meus. Capítulo 4, ele exorta o povo a circuncidar o seu coração e voltar para o Senhor. O coração do povo estava longe do Senhor. Muitas vezes a igreja, não estou dizendo aqui, é claro que não, somente lá em Marte. Lá em Marte a igreja adora o homem e não adora a Deus, achando que está adorando o Senhor. Sabe, quando eu vejo um hino que foi adorado, como aqui nessa noite, eu vejo o Espírito Santo, eu vejo o Senhor Jesus fazendo assim, ó. Uau, eles estão me adorando. Mas sabe, quando a gente vê um hino que adora o homem, o que acontece? O Senhor olha lá de cima e fala: puxa, eles estão adorando qualquer coisa, menos eu lá naquele lugar. No lugar que seria um lugar somente para adorar o Senhor. Na casa que se chama casa de Deus.
muitas vezes não adora o Senhor, adora o homem. Aí é onde Deus sai de cena e entra em cena o homem. Existem lugares que Deus se intitula, aliás, existem lugares que se intitulam igrejas, mas Deus já não vai lá há muito tempo. E sabe o que é o pior? Existem homens e mulheres que já não recebem a manifestação do Espírito Santo de Deus há muito tempo também. Isso é o pior. Jeremias capítulo 7, o sermão do templo pedindo uma mudança de vida. Não apenas práticas religiosas, é um chamamento para as pessoas deixarem de viver a religiosidade para com Deus, mas ter uma vida prática com o Senhor. E cara, acabou de falar aqui, o evangelho ele é extremamente simples. Nós é que complicamos muitas vezes. O evangelho ele é o ABC de Deus. É você orar, é você jejuar, é você agradecer ao Senhor, é você adorar o Senhor, é você obedecer a palavra. Simples assim, você se torna um cristão, você se torna o lugar ou a pessoa pelo qual o Senhor Jesus fala que Ele procura por verdadeiros adoradores, ali em João capítulo 3, aliás capítulo 4, na parábola, na conversa entre Jesus e a samaritana. Eu e você nos tornamos aquele pelo qual o Senhor procura sobre a face da terra, um verdadeiro adorador. Jeremias 18, o exemplo do oleiro. Se o povo se arrepender, Jeremias diz assim, olha, se você se arrepender, o Senhor vai mudar o juízo, Ele não vai trazer o juízo sobre a face da terra, somente se você se arrepender. Ele vai avisando o povo. Jeremias 25 e 26, ele adverte que sem arrependimento, haveriam 70 anos de cativeiro para o povo. Ele fala, olha, se vocês não se arrependerem, virá um cativeiro de 70 anos para toda Jerusalém, para todo o povo. E o povo continuava fazendo o quê? Virando as costas para Deus. Porque se o povo houvesse arrependido, o Senhor havia se arrependido de fazer o juízo sobre a face de Israel, sobre a face de Jerusalém, sobre a face do povo. Jeremias capítulo 36, mesmo após a leitura do rolo queimado pelo rei Joaquim, Jeremias ainda insiste no arrependimento. Mesmo diante do rei, diante de tudo, Jeremias continua pregando a mesma palavra de arrependimento, para que o povo se arrependesse. Por favor, Gu, Jeremias capítulo 25, verso 11. Toda esta terra se tornará em desolação e ruína. E estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Por que 70 anos? 70 anos é uma geração na Bíblia. O profeta ele falou durante 52 capítulos sobre o arrependimento. E o povo continuava com as costas viradas para Deus, vivendo como se fossem religiosos. Jeremias capítulo 29, 10, 29, verso 10. Olha a misericórdia do Senhor. Daqui a pouco você vai entender onde nós vamos chegar nessa noite. Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra e o vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. Ou seja, o Senhor falou que se eles não se arrependessem, viria um castigo de 70 anos exilados na Babilônia. Capítulo 29, verso 10, o Senhor diz assim, olha, mesmo assim, após os 70 anos, eu restituirei a nação de Israel. Mesmo após 70 anos. E o que acontece? O povo é escravizado. Jerusalém é destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu estou adiantando a história aqui para a gente chegar no contexto principal. Rei Nabucodonosor ataca Jerusalém. Jerusalém é destruída. Muitos e muitos homens e mulheres são mortos. E alguns jovens dos melhores são levados como cativos, como prisioneiros de guerra, para a nação da Babilônia, para o país da Babilônia, para a terra de Babilônia, para servirem ao rei Nabucodonosor. 70 anos se passam. Jerusalém é desolada.
a menina dos olhos de Deus. O povo que era a menina dos olhos de Deus, preste atenção. Eles foram, os que não morreram ao fio da espada, eles foram servir como escravos ao rei da Babilônia. Mas mesmo assim, mesmo servindo como escravos, o Senhor diz para eles preservarem o coração, a essência no Senhor. E alguns homens naquele lugar, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, conservaram o seu coração em santidade ao Senhor. 70 anos se passam e a menina dos olhos de Deus ainda estava escravizada. Para cumprimento do quê? Da palavra de Deus. 70 anos se passam e de repente um homem, dos quais havia sido levado prisioneiro para a terra de Babilônia, ele começa a folhear os escritos, os rolos que Jeremias deixou escrito. O profeta Jeremias já havia morrido. Ele começou a folhear os rolos de Jeremias e de repente ele escuta, ele lê uma profecia que havia dito que 70 anos duraria o cativeiro. Preste atenção. Daniel, ele teve a astúcia, ou melhor, o discernimento de folhear as escrituras da palavra de Deus. E ele identifica no livro do profeta Jeremias que aquele cativeiro duraria 70 anos. Quantos homens e mulheres de Deus havia naquela nação que estavam na mesma posição que Daniel? Servindo como escravo. Não estou querendo dizer aqui governador ou qualquer altura ou escalão que eles estavam servindo naquela nação. Quantos homens e mulheres tiveram o discernimento de folhear as escrituras para identificar quantos anos duraria aquele cativeiro? Para discernir o tempo de Deus naquele lugar. Nosso Deus, ele trabalha com estações, mas isso não é o caso dessa noite. Daniel, ele vai e começa a folhear os rolos de Jeremias, de repente ele acha que o cativo, ele identifica na palavra ali, em Jeremias capítulo 25, verso 11, por favor, Gu, novamente. Toda esta terra se tornará em desolação e ruína. E estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Daniel, ele começa a folhear aquele livro e ele identifica que 70 anos seria o tempo da escravidão. Preste atenção, nós estamos falando ainda porque uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor. Nós estamos no mesmo contexto ainda, daqui a pouco você vai entender. O profeta Daniel folha os livros, os rolos, os pergaminhos do profeta Jeremias, e ele discerne na palavra de Deus que 70 anos estavam se aproximando, estavam chegando ao fim. Acabam-se os 70 anos. Sabe o que acontece? Havia um outro homem que a palavra de Deus havia profetizado sobre ele também. Um outro homem. E esse outro homem de Deus, ele profetizou 150 anos antes disso aqui acontecer, 150 anos atrás. O profeta Isaías, ele profetizou que haveria um homem chamado Ciro, e esse homem seria usado com mão forte para tirar o povo de Israel da servidão. Isaías capítulo 44, verso 28, por favor. Que te digo acerca de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. E ele dirá sobre Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado novamente. 150 anos da história antes, Deus já havia profetizado para 150 anos depois. Da mesma forma que o Senhor já profetizou sobre esses tempos que nós estamos agora. Da mesma forma. Só que eu preciso entender o contexto pelo qual o Senhor nos inseriu como geração. Eu preciso entender o que domina, qual é o principado, qual é a potestade que domina. Eu estive na Itália agora, eu não vou falar o nome da cidade. Dentre as cidades que nós estivemos, mas teve uma cidade que chamou muita atenção porque havia muitos lixos nas ruas. Sabe o que discerne o lixo? É um principado que domina naquele local. Quando você observar a sua casa, se você vê um lixo, alguma coisa fora de ordem, é alguma coisa na sua vida natural, na sua vida espiritual que está sendo expressado no natural. Exatamente o que acontecia naquela cidade que nós passamos.
a nossa vida, preste atenção, a nossa vida espiritual, ela é visível muitas vezes através das situações, preste atenção, e de algumas áreas naturais na nossa vida. Passou-se mais alguns anos, preste atenção, nós estamos lá ainda 70 anos ali no ano de 539 a.C. ainda agora. Quando Israel como nação ele estava sendo liberto pela mão do rei Ciro. Aquele povo ele é liberto para voltar para a sua terra de origem, para sair da Babilônia e voltar para Jerusalém. Nabucodonosor é destruído e o seu reino acaba-se. Vem o seu filho, vem o seu neto e são destruídos. Porque a palavra do Senhor é fiel. E a palavra de Deus ela é como a neve que cai do céu. Ela nunca mais voltará para trás. Porque Deus disse e Deus disse. E de repente quando Daniel folha aqueles livros, aqueles pergaminhos que Jeremias havia escrito, qual é a atitude de Daniel? Ele começa a orar e começa a jejuar. Naturalmente, como ele já fazia, para discernir o que ele haveria de fazer a partir daquilo ali, para discernir aqueles 70 anos de cativeiro. E sabe qual é a expressão, sabe o que acontece através da atitude de Daniel? Deus não somente revela para ele que o fim do cativeiro estava próximo, estava terminando, mas Deus revela para ele as 70 semanas proféticas que aconteceriam até o fim dos tempos. Olha só, o que um homem, quando se coloca nas mãos do Senhor, preste atenção, o que Deus pode fazer na vida de um homem que tem o discernimento de entender o trabalhar de Deus, e ele se submete à vontade e ao senhorio de Cristo. É exatamente assim que era a vida de Daniel. Ele se submetia a Deus, mesmo numa nação estrangeira, mesmo vivendo como escravo político, ele se submetia somente a Deus. Ele não se dobrava às naturalidades daquela terra. Ele não se dobrou aos ídolos, ele não se dobrou ao rei, ele servia ao rei, porém não idolatrava ao rei. Ele não mudou os seus costumes, como naturalmente muitas vezes nós fazemos. Agora eu estou na Inglaterra, eu tenho que viver igual na Inglaterra. Agora eu vou para o Brasil, eu vivo igual ao Brasil. Agora eu estou na Itália, eu vou viver igual na Itália. Não é assim que muitas vezes a gente faz? Eu sou cristão aqui na Inglaterra, eu sou cristão no Brasil, eu sou cristão na Itália, eu sou cristão em qualquer país, em qualquer terra. É assim que Daniel vivia. Eu e você somos a expressão de Cristo nesta terra. A igreja ela é a expressão de Cristo na terra. E Daniel, ele é presenteado pela parte de Deus com a revelação das 70 semanas que compreendiam todos os tempos. Só que nós não vamos entrar nisso nessa noite. É só para você entender o que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher que está disposto a perder a sua vida por amor a Cristo, para ganhar a verdadeira vida que é em Cristo. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é maior, os sonhos do homem ou os sonhos de Deus para a sua vida? Qual é maior, os seus sonhos ou os sonhos de Deus? Talvez os sonhos de Daniel fosse ter a revelação dos dias que estariam finalizando ali aquele cativeiro, mas os sonhos de Deus para ele, através da sua vida, o habilitou para viver a revelação das 70 semanas que compreendiam todos os tempos. E Deus, quando Daniel continua orando e jejuando e clamando ao Senhor, ele envia o anjo Gabriel para dar essa revelação a Daniel. Apontando para quem? Que um dia haveria uma redenção definitiva através da vida de um homem chamado Cristo Jesus. Só essa revelação que Daniel recebeu, a revelação do fim, a revelação dos tempos. Passou-se mais algum tempo e um outro homem, ele estava servindo como copeiro, preste atenção. Ele estava servindo como copeiro do rei, fazendo o seu serviço ali, simplesmente de servir o vinho, serviu a água, serviu o suco, servia as coisas do rei ali.
E eu entendo o que ele fazia com tamanha excelência. E de repente ele ouve uma história que os muros de Jerusalém ainda não estavam edificados. Preste muita atenção. Ele ouviu uma história que os muros de Jerusalém estavam totalmente derrubados ainda. Estavam danificados. E ele vai e faz o quê? Ele começa a chorar. Ele começa a orar, ele começa a jejuar. Ele começa a se indignar porque os muros da cidade dos pais dele estavam em ruínas ainda. Preste atenção, Jerusalém havia sido destruída por causa do pecado do povo. 70 anos passaram, os israelitas voltaram para Jerusalém, mas Jerusalém ainda estava sendo reconstruída, estava um pouco ainda desolada. E Neemias, ele observa que a cidade ainda estava com os muros derrubados. Imagina naquela época uma cidade sem muralha. Era uma cidade o quê? Propícia a ser atacada, facilmente a ser conquistada. Preste atenção, assim é a vida do crente. Quando ele não tem as muralhas bem construídas ao seu redor, aí é que facilmente ele se perde. Aí é que facilmente ele se desvia. É aqui que nós entramos um pouco mais na palavra. Imaginem só, o meu corpo representa o templo do Espírito Santo de Deus. E as áreas da minha vida, preste atenção, e as áreas da minha vida representam o quê? As muralhas à minha volta. Cada área da minha vida é uma muralha. Neemias, ele identificou que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas, aonde facilmente o inimigo ia conquistar Jerusalém de novo, e ele não queria que aquilo acontecesse. Quantos homens e mulheres gostariam de ter essa revelação da parte de Deus que Neemias quis fazer? E ele intentou fazer, e ele vai e faz. E ele vai e jejua, ele vai e ora, ele vai e se consagra, e ele fala: rei, por favor, deixa eu ir reconstruir a cidade dos meus pais. Mas sabe o que? Ele não fala uma palavra para o rei. O rei olha para ele e diz assim: Neemias, por que você está triste? Ele estava servindo o rei. E aí o que acontece? Por que o rei pergunta aquilo para ele? Porque ele havia orado e jejuado, porque um homem não podia dizer uma palavra na presença do rei sem que o rei perguntasse para ele. Ele vai e ora, ele vai e jejua, ele vai e se consagra ao Senhor. E o rei pergunta: Neemias, por que você está triste? E ele disse: porque a cidade dos meus pais está totalmente devastada e as muralhas ainda estão destruídas. E não há quem reconstrua. E aí o que ele faz? Ele vai e pede para o rei. O rei dá uma carta para ele, autorizando ele a ir para Jerusalém e reconstruir as muralhas da cidade. Preste muita atenção. E ele ainda é mais ousado ainda. Ele ainda fala: rei, por favor, assina um decreto para me passar lá no seu madeireiro, lá nos homens, nos chefes das madeiras, para que eu pegue madeira necessária para reconstruir os muros. Jerusalém, templo do Espírito Santo de Deus. As muralhas são as áreas da nossa vida. O que Neemias identificou? Se a muralha estava destruída, facilmente o inimigo ia atacar. Se algumas muralhas da minha vida estão comprometidas, o que vai acontecer? Facilmente o inimigo vai atingir. Simples assim, 1 mais 1 é igual a 2. Não tem segredo. Neemias capítulo 1, verso 3, por favor, Gu. Vamos começar no 1:1, por favor. Desculpa. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha. Lá na província, os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. O que a porta da cidade representa? Jerusalém tem algumas entradas, algumas portas.
cada porta, preste atenção, eu estou aqui, ao meu redor estão os anjos do Senhor, e ao meu derredor estão todos os demônios, potestades, whatever do inimigo. Quando eu peco, o que acontece? A palavra de Deus diz que o anjo ele abre uma brecha, ele abre um buraco. Faz assim. E o que acontece? Os demônios que estão à volta dos anjos, eles atingem a pessoa. Cada brecha, cada buraco. E sabe como essa brecha é dada? Através do pecado. Mas pastor, por que quando eu peco, uma brecha acontece? Porque quando você está sem brechas, a palavra de Deus diz que mentiroso é aquele que não tem pecado. Por isso que eu e você precisamos nos arrepender o tempo todo. É o que eu sempre falo para minha esposa: amor, fica tranquila que eu estou melhorando. Esse tem que ser a palavra do cristão. Eu preciso estar em constante melhoria o tempo todo, porque eu e você temos uma estatura que eu e você precisamos chegar, que é a estatura do Filho de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Ter a mesma forma e sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o meu e o seu limite, que eu e você precisamos chegar. Enquanto nós não chegarmos lá, nós estamos em construção, nós estamos melhorando a cada dia, nós estamos aprendendo. E nessa noite nós vamos aprender a fechar os buracos das nossas muralhas. Porque muitas vezes nós pensamos que nós estamos aqui, a cidade está reconstruída, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, e ao meu redor, e as minhas muralhas, e as áreas da minha vida, que eu não estou dando conta, eu não estou percebendo, eu não estou discernindo que o inimigo está me atingindo. Sabe o que Neemias fez para a gente ganhar tempo? Ele identifica na muralha, onde cada família seria responsável pela construção de uma parte da muralha de Jerusalém. Havia muralhas, havia parte da muralha que ela estava totalmente destruída, havia parte da muralha que ela estava 1 metro de altura, havia parte da muralha que ela estava 2 metros de altura. Assim são as áreas da nossa vida. A área da nossa personalidade, a área do nosso domínio próprio, a área da nossa mentira, a área, tantas áreas. O nosso caráter são os frutos do Espírito e o fruto da carne. São tantas áreas da nossa vida que muitas vezes nós não prestamos atenção e de repente o inimigo vem e atinge. E a pessoa sai dos caminhos do Senhor, por quê? Por causa disso, porque não vigiou. A muralha estava quebrada. Aquela área daquela determinada da sua vida estava o quê? Com a muralha lá no chão. Estava desguarnecida. Estava descuidada, E você nem percebeu muitas vezes. Quantos homens haviam passado por Jerusalém que não tiveram o discernimento de identificar que as muralhas estavam derrubadas, que as portas estavam derrubadas? Sabe o que significa uma porta de uma cidade? Sabe o que é uma porta espiritual? É o lugar pelo qual o Senhor pode te matar ou te permitir viver. Isso é uma porta espiritual na minha e na sua vida. É o lugar da bênção e o lugar da maldição. São portas que você abre. Quer um exemplo de porta? Isso aqui é um portal, uma porta, onde você escolhe se vai ser bênção ou vai ser maldição na sua mão. Você escolhe. São portais, são portas. Porta é sinônimo de autoridade. Porta é sinônimo de você ter o domínio próprio, da onde você vai permitir que o inimigo chegue e aonde você vai permitir que ele não chegue. Quantos homens não discerniram? Quantos homens não discerniram que a muralha estava derrubada? Quantos homens não discerniram que a muralha estava derrubada? Quantas áreas da nossa vida nós não discernimos que elas precisam ser levantadas? Quantas áreas da nossa vida que o inimigo muitas vezes vem, esbofeteia a gente na cara e a gente nem percebe que é o diabo, porque nós damos legalidade para ele.
que eu digo que nos últimos dias, a palavra discernimento espiritual vai ser a palavra mais importante na vida do crente. Porque nós vamos precisar discernir o que é de Cristo e o que é do anticristo. Porque o anticristo ele vai querer se passar pelo Cristo. Que ele vai confundir até muitos filhos de Deus. E nós vamos precisar discernir muito a respeito disso. Nenhum homem que fala Cristo é o Senhor. Não é para agora, é para a próxima. Os muros derrubados significa o quê? Vulnerabilidade. O muro do domínio próprio, construído até meia altura, significa o quê? O inimigo pode te atingir facilmente, se ele mandar uma flecha de qualquer lado. Eleva o nível de santidade na sua vida. Eleva o nível de oração, eleva o nível de jejum, eleva o nível de consagração, eleva o nível de devoção, eleva o nível de adoração, eleva o nível de obediência a Deus. Você vai ver se alguma flecha do diabo vai atingir a sua vida. Eleva o nível para você ver. Eleva o nível. E automaticamente o que vai acontecer? A autoridade do Senhor, o poder de Deus sobre a sua vida vai ser aumentado ainda mais. Porque Deus vai olhar para a sua vida como Ele olhou para a vida desses homens que simplesmente queriam ser simples instrumentos nas mãos de Deus, como Daniel só queria discernir os 70 anos, se o cativeiro estava acabando. Mas Deus enxergou nele um homem que ele podia contar. Deus enxerga em Neemias um homem que ele podia usar para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E a palavra de Deus diz que Neemias vai e reconstrói. Provérbios capítulo 25, verso 28. Salomão nos diz: como a cidade destruída sem muros, assim é o homem que não pode conter-se, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ele é como uma cidade sem muros. Olha só, tudo fala. Uma cidade sem muros é como um homem que não tem domínio próprio. Pastor, mas o que tem a ver muralha com domínio próprio? Tem tudo a ver. A palavra de Deus que diz. O espiritual se expressa no natural, com as coisas visíveis. Com as coisas visíveis. O que significava as portas queimadas de Jerusalém? Significava a perca de autoridade. A cidade não tinha autoridade. Qualquer um podia entrar pelas portas, porque não tinha porta. Qualquer um podia entrar. Não havia autoridade. Quem tem acesso à sua vida? Quem tem acesso a você? Ah, igreja, nós estamos vivendo tempos em que nós vamos precisar vigiar muito. Vigiar muito, ao extremo. Vigiar muito. Essa palavra ela é resultado da conferência em Gales. De um temor extremamente forte que o Senhor colocou no meu coração, no meu espírito, a respeito da igreja. A igreja precisa dar uma resposta para Deus. Mas qual é a resposta que nós temos dado para o Senhor? Nós vamos deixar os nossos muros ali baixinhos? Ou nós vamos construir, edificar os nossos muros como tem que ser, segundo a palavra de Deus? Até quando o inimigo vai poder atacar a sua vida? Até quando? Até quando muitas vezes nós seremos peteca nas mãos do diabo? Mas pastor, por que eu estou vivendo isso, pastor? Obedece a palavra de Deus para você ver uma coisa, se não vai acabar tudo isso. Começa a obedecer. Sabe, faz uma aliança com Deus. Deus, eu vou te obedecer a tua palavra, o que eu aprendi eu vou colocar em prática a partir de hoje. Eu quero ver se a tua vida jamais será a mesma. Eu garanto para você. João capítulo 10, verso 10. Quando os seus muros estão baixos, sabe qual é a função do ladrão? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida
e vida em abundância para mim e para você. Com Jesus, a nossa vida começa a aumentar os nossos níveis de muralhas, porque nós começamos a edificar a nossa vida não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Senhor. O povo de Jerusalém vivia uma vida de miséria e vergonha. Era exatamente isso que eles viviam. O porquê que eles viveram isso? Porque era resultado de uma vida sem testemunho. Era resultado de uma vida sem testemunho. Foi o resultado das escolhas deles. O povo estava desanimado, o povo andava triste, o povo andava sem esperança. Mas por que muitas vezes nós estamos sem esperança? Sendo que o Senhor já nos predisse, o Senhor já nos revelou o que haveria de acontecer nos últimos dias. Muitas vezes nós estamos sem esperança porque nós não conhecemos o que está por vir, o que nós estamos vivendo. Porque se nós conhecemos verdadeiramente que Cristo está às portas, olhar os sinais que Daniel olhou, que Deus, o anjo Gabriel revelou para ele, a gente vai discernir o quê? A gente vai discernir que os dias estão se findando. Como Cristo venceu o diabo quando ele foi tentado? Qual que foi a estratégia de Jesus para vencer o diabo? Ele venceu o diabo como? Pela palavra. Como que a gente vence o diabo? Pela palavra. Vivendo a palavra. Sendo a palavra. Assim a gente vence ele. Tiago capítulo 4 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Certa vez o Henry foi num lugar e ele voltou e falou para mim assim: pai, tudo que eles fazem lá tem base bíblica. Eu falei: Satanás também tinha base bíblica para tudo, do que ele falou para Jesus. É assim que onde Cristo faz. Não estou dizendo que onde ele foi estava errado, não é isso. Eu só usei o exemplo para ele entender. Quando Satanás veio para tentar Jesus, ele tentou Jesus com o quê? Com a palavra. Mas Jesus teve o quê? O discernimento da palavra. O discernimento de espírito, que eu e você também precisamos ter. Neemias foi chamado para a restauração dos muros de Jerusalém. Assim como o Espírito Santo te convida a restaurar todas as áreas da sua vida, todas as muralhas da sua vida. Você é o templo do Espírito Santo de Deus e as áreas da sua vida são as muralhas que precisam ser restauradas. E eu quero te perguntar nessa noite, quais são as áreas? Quais são as partes da muralha da sua vida que precisam ser levantados os seus limites? Quais são as áreas que nós precisamos levantar as muralhas na nossa vida? Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor por um instante. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Sabe, eu e você precisamos aprender como igreja
e como homens e mulheres de Deus a discernir as áreas da nossa vida pelas quais nós precisamos aumentar os limites na palavra de Deus. Nós precisamos aumentar a santidade, precisamos aumentar a devoção, precisamos aumentar o nosso domínio próprio, precisamos aumentar tantas áreas da nossa vida. Quanto maior é a fundação, maior pode ser a edificação. Quanto mais fundamentada é a sua vida, é a nossa vida na palavra de Deus, mais alto pode ser a construção. Jesus comparou a vida do crente a uma construção. E eu entendo que o Senhor não deseja restaurar somente a sua vida. Muitas vezes a igreja ela perece, eu digo a igreja pessoal. Muitas vezes a pessoa ela perece, muitas vezes por não conhecer a palavra de Deus. Como foi dito pelo profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento do Senhor, da palavra. O Senhor está dando a oportunidade para muitos aqui nessa noite. E eu me incluo nisso, de edificar ainda mais a nossa muralha, de aumentar o nosso nível em Cristo, de ser verdadeiramente a expressão de Cristo na terra. Sabe, o diabo ele não brinca em serviço. E o crente, ele precisa aprender a não brincar em serviço também. O evangelho, ele não é oba-oba. Igreja não é uma comunidade. A igreja ela é o corpo de Cristo. Aonde a igreja ela obedece o comando do cabeça, que é Cristo. A igreja ela não tem vontade própria. O seu dedo se mexe sem o seu cérebro mandar o comando para ele? Não. Sabe, são 30 anos, 40, 50, 60, 70, 80 anos que você vai precisar viver debaixo do senhorio de Cristo, para que depois disso você venha reinar com Ele nessa terra também, para que você venha desfrutar do que o Senhor tem preparado para a sua noiva. Não que nessa vida você não vai desfrutar, você vai desfrutar de algumas coisas. Mas o Senhor está ensinando o seu povo nessa noite a levantar as suas muralhas, para que nunca mais o inimigo venha te atingir nessa área na sua vida. Sabe, eu tinha um problema, uma área na minha vida que eu tive, meu pai passou por isso, meus avós passaram por isso, era uma maldição hereditária. E eu falei, na minha vida vai acabar aqui, para que os meus filhos não passem, não venham a pecar pelo que eu pequei. E eu decidi dar um basta, e eu levantei um muro na minha vida em relação a isso. Em nome de Jesus. E eu e você precisamos aprender a fazer a mesma coisa. Identificar as áreas pelas quais nós estamos vulneráveis. E orar, jejuar, obedecer a palavra, aumentando esse nível. Pastor, mas eu já estou fazendo isso e não consigo. Peço para o Espírito Santo de Deus te ajudar, Ele vai te ajudar. Nós temos um ajudador. Nós temos o Senhor dentro de nós, que está ali, ó, doido para ouvir, para conversar comigo e com você. Ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis por nós. Muitas vezes Ele fala, mas o nosso coração muitas vezes está longe dEle e a gente não ouve. Mas, edificando a nossa vida para Ele, aumentando os níveis da muralha, o que vai acontecer? Ele vai olhar e falar, ali eu posso habitar, ali eu posso manifestar, ali eu posso me expressar, ali eu posso falar que Ele vai me ouvir, ali eu posso dizer que ela vai ouvir a minha voz, ali eu posso me derramar que ela vai ouvir a minha voz. Como Neemias, como Daniel, como Jeremias, como tantos outros grandes homens de Deus que ouviam a voz do Senhor, mesmo sem ter o Espírito Santo de Deus como seu
dentro deles, recebendo leves visitações de vez em quando. Eles ouviam a voz do Senhor. E eu e você que temos Ele dentro de nós o tempo todo. Temos Ele em nós o tempo todo. 24 horas por dia. E eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé. Eu oro agora para que o Senhor te dê discernimento de quais áreas da sua vida as muralhas precisam ser levantadas. Quais áreas da sua vida as muralhas precisam ser levantadas. Feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus vai te trazer a memória agora. As áreas que você precisa levantar. A muralha do Senhor. As áreas da sua vida que precisam ser reparadas. E essa reparação, ela vem através do arrependimento. Essa reparação da muralha, ela vem primeiramente através do arrependimento. E em seguida, através da oração, do jejum, do clamor e tudo mais, da obediência. Porque aonde há arrependimento, o Senhor não se nega. Aonde há quebrantamento, o Espírito não se nega. Nessa noite o Senhor está dando a oportunidade para muitos aqui neste lugar a nunca mais sofrerem nas áreas que estavam sofrendo. Nunca mais sofrerem nas áreas que estavam sofrendo, sendo atacados por Satanás, atacados por demônios. Sabe essa área recorrente que o Senhor está trazendo na sua memória agora? São essas áreas mesmos. São essas áreas mesmos que precisam ser reparadas. E para que comece a reparação, é preciso uma atitude. É preciso um ato. Primeiro de tudo é reconhecendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você ainda não o fez. Assim você se torna o templo do Espírito Santo de Deus. Você se torna a morada do Senhor. E em seguida, para você que já fez essa declaração pública de fé, é através do arrependimento para aumentar essas muralhas, para que elas sejam reparadas primeiramente. E depois, através da tua santidade, esses níveis serão aumentados da sua muralha em nome de Jesus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Eu estarei orando pela sua vida e declarando a muralha totalmente renovada. A muralha totalmente recomposta. Para que o inimigo não tenha mais poder sobre a sua vida. Não deixe que a vergonha, não deixe que nada impeça você de receber o que Deus deseja liberar sobre a sua vida nessa noite. O único que precisa ter vergonha é o diabo. O único que tem que ser envergonhado é Satanás. Quem for saindo do seu lugar, venha bem para frente aqui, por favor. Eu entendo que essa palavra é para muitas e muitas pessoas. Não tenha vergonha, porque você sairá daqui nessa noite com a sua vida totalmente restaurada. Totalmente restaurada. Todas as áreas da sua vida, o inimigo não terá poder nem autoridade jamais, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor escolheu para dar um basta sobre essas situações. O Senhor escolheu essa noite para dar um basta na sua vida.
Pode sair do seu lugar, fique à vontade, dá tempo, vem bem para frente. Santo Espírito, és bem-vindo. Inundar, encher este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. O Senhor deseja fazer novos homens e novas mulheres nessa noite aqui neste lugar. Desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sinto a glória. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Vai, Espírito Santo, visitando, ó Pai, cada um aqui neste lugar. Vai trazendo à memória, Espírito Santo de Deus, aquilo que precisa ser trazido à luz, ó Pai, a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Porque o inimigo não terá poder mais contra a vida dele. O inimigo não poderá mais ter poder contra a vida dela, porque houve arrependimento. Porque o Senhor reparou as brechas da muralha da vida, Senhor. Tua presença. Aleluia, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. Adora o Senhor. Adora o Senhor enquanto Ele está trabalhando na sua vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos Inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. O Espírito Santo está restaurando a muralha do amor, a muralha da alegria, a muralha da paz, a muralha da esperança, a muralha da saber esperar o tempo de Deus, a muralha da fidelidade, a muralha da mansidão, a muralha do domínio próprio. Ah, são tantas muralhas que o Senhor está levantando nessa noite na sua vida. Glória, Senhor. São tantas áreas nessa noite que o Senhor está trabalhando enquanto adoramos. Tua presença. São tantas áreas sendo tocadas enquanto nós adoramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real a tua glória. Pai, em nome do Senhor Jesus,
todos os teus filhos e filhas que vieram, Senhor, aqui à frente, diante da tua presença, ó Pai, diante do teu altar, pedindo que o Senhor os ajude, ó Pai, a restaurar as muralhas das áreas da sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, como servo do Senhor, eu declaro, ó Pai, muralhas, brechas tapadas a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Que seja o teu sangue, Senhor, a reparar essas brechas, a perdoar os pecados, ó Pai, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro, ó Pai, Espírito Santo de Deus, ajuda cada um, Senhor, de nós que estamos aqui à frente, Senhor, a elevarmos os níveis, ó Pai, de santidade, de mansidão, de alegria, de longanimidade, de domínio próprio, de fé, de esperança, de ousadia. Eleva, ó Pai, os nossos níveis, ó Pai, da muralha de cada um de nós. Derrama, ó Pai, do teu sangue, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Passando por todas as áreas, ó Pai, da vida de cada um, Senhor, que atendeu a tua palavra nessa noite, Senhor. Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos, para estarem acampados ao redor de cada um aqui, Senhor, 24 horas por dia, 360 graus, ó Pai, ao redor, livrando, guardando e abençoando a todo instante. Pai, que todo dardo inflamado do maligno, toda flecha do diabo lançada na mente, lançado, ó Pai, na alma, lançado, ó Pai, no corpo através de enfermidades, sejam quebradas e destruídas agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, um povo lavado, remido, curado e restaurado em todas as áreas espirituais e naturais, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu libero, ó Pai, um tempo de milagres, sinais e prodígios. Cura na alma seja liberada, seja expressada agora em nome do Senhor Jesus. Cura na alma seja expressada agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu declaro, ó Pai, que muitos aqui neste lugar terão o seu espírito aguçado no Senhor, a sua visão afiada no Senhor, os seus ouvidos amplamente abertos pelo Senhor. Homens e mulheres que ouvirão claramente a sua voz. Homens e mulheres que ouvirão a sua voz claramente, Senhor, e serão boca do Senhor neste lugar. Serão instrumentos de Deus para a cura de muitos lá fora, Senhor. Pai, eu libero dons de cura sobre os teus filhos. Eu libero dons de profecia sobre os teus filhos. Eu libero dons de ousadia sobre os teus filhos. Dom de fé, para que o corpo de Cristo seja edificado ainda mais em todas as áreas, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, que nós oramos e te aplaudimos, agradecendo por tudo isso e muito mais que o Senhor fará, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Visão neste lugar, aonde começaram a discernir o mundo espiritual pelo que vem. Onde compreenderão as situações que foram incompreendidas até hoje. E você terá compreensão, você terá revelação da parte de Deus, e você será instrumento poderoso nas mãos do Senhor,
para libertar o cativo, para libertar pessoas que estão escravizadas há anos por Satanás. Há anos por Satanás. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa liberar o Teu amor em nosso meio. O Teu amor, que nós possamos nos amar ainda mais uns aos outros. Que nós possamos encorajar uns aos outros ainda mais, a nos parecermos ainda mais com Cristo. Para que verdadeiramente sejamos e alcancemos o prêmio maior, que é se parecer com Cristo a cada dia. Que é se parecer contigo, Senhor. Que é o propósito do Senhor na vida de todos aqueles que creem. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Glória a Deus. Amados, daqui 2 sábados, no dia 6 de setembro, nós vamos estar apresentando os novos membros da Viva. Se você ainda não faz parte ainda do hall de membros, por favor, nos procure, para que a gente possa estar organizando para te apresentar como membro da Viva, na próxima Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai. Aliás, antes de eu orar, olhe para o irmão que está do seu lado aí, dê um sorriso para ele, dê um sorriso para ela, e diga assim, profetize sobre a vida dele, profetize sobre a vida dela. Que lindo que você está, se parecendo ainda mais com Jesus a cada dia. Amém? Que lindo que você está, se parecendo com Cristo a cada dia mais e mais. A cada dia você pode ter certeza que o teu irmão, a tua irmã fica mais bonito, que ele se parece ainda mais com Cristo. Tem como ficar mais bonito? Tem, é só se parecer ainda mais com Jesus. Você vai ficar mais alegre, mais leve, mais em paz, mais tudo. Amém, Rafa? Seja muito bem-vindo, Rafa. Deus abençoe. Amém, família? Não saia sem dar um abraço em 20 irmãos do seu lado, abençoar a vida dele, profetizar uma semana de vitórias em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre. Que essa semana seja uma semana extraordinária, aonde o Espírito Santo de Deus venha se manifestar de uma forma poderosa, aonde o inimigo jamais terá acesso às áreas que ele tinha na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, seja repreendido todo dardo inflamado de Satanás em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Que todos, Senhor, que todos vivam a plenitude de Cristo. Que todos expressem o Senhor a cada dia nessa semana. Que todos vivam em paz. A paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, que seja manifestada em todos nós, para a tua honra e a tua glória, que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Amém, igreja? Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluias. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.